mostrar a imagem lá, porque aí a gente ia falando aqui como que nós fizemos, de A para B, o que ela estava realizando no joelho, no quadril. Tá, deixa eu Mas não só tem dar uma como não, olhada. né? Tem como você compartilhar a tela, se você quiser. Ou eu dou continuidade aqui, depois a gente... Eu posso colocar aqui no meu, aí eu coloco a câmera do meu celular pro PC, pode ser? É, Eu tô aqui no slide aqui. tá, se você... Não tem como você compartilhar... Não, não tem como eu compartilhar porque eu tô pelo celular. Ah, está no celular. Uhum. Porque se eu colocar no PC também, aí eu não vou conseguir falar e vai ficar aquela confusão dos meus áudios, entendeu? Entendi. Deixa eu só Mas se eu aceitar. fizer isso, todo mundo vai ver também, se eu fizer isso que eu tô falando. Mas Tô enfim. aceitando com o pessoal aqui. Tá correto. Bom, eu dei uma olhada, né? Vi que não foram todos, né, que responderam. Teve alguns aqui. Mas eu achei legal que teve Professor, agachamento. mas agora quando naquele dia lá não estava aberta ainda a tarefa para enviar. Agora eu vi aqui que tem o estudo dirigido, né? Que é onde é para enviar, Isso, é certo? tudo dirigido, isso. Sim, aí nós vamos enviar. Depois da aula nós vamos enviar. Se tiver alguma coisa errada, aí a gente já arruma e envia, entendeu? Tá ok. É só lembrando, pessoal, que nem eu tô abrindo aqui, tem de algumas pessoas que não tá o nome de todo mundo, né? Lembra que poderia um só enviar, mas colocasse o nome aí de todos. Então, Professor, eu até indico para você que quando for trabalhar assim em grupo, que todos enviem, porque semestre passado aconteceu que a professora falou que só um era para enviar e acabou que o aluno aceitou, tipo, tava como em falta, tipo, na tarefa lá no constado, entendeu? sim, é Mesmo porque aí acontece muito isso, aí para isso, evitar, acho que é melhor todo mundo isso enviar, é tão rápido que envia. tudo bem também, pode ser todo mundo enviando. Isso acontece quando é APS. Ah, sim. Tem que configurar a APS para quando for em grupo, daí a pontuação ela acaba migrando para o outro sistema que é o GV College, tá? Então isso acaba acontecendo mesmo, mas não tem Uhum, problema não. Aquilo entendi. foi mais uma dinâmica que eu quis fazer com vocês para uma análise de movimento, né? Uhum. Então assim, dando só continuidade, Então, acho que só um dá para enviar, né? Esse aí. Só pode um, enviar, só que coloque no arquivo o nome de todos, porque aí eu vou somando aqui o nome de todos. Uhum, nós na colocamos. minha planilha aqui de frequência e de atividades também. Uhum, Tá. entendi. Pessoal, então no Blue de hoje eu deixei aí, eu já vou Vídeos, né? Vários vídeos, uns isso, dois, três três vídeos. videozinhos. E uns artigos aqui, um arquivo também, PDF, três, Isso, exatamente. quatro. Deixa eu... Articulações, cintura, escapular, cotovelo, punho. Tira mais. Isso daí mesmo. Ai, meu Deus. Valeu. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Tá dando para ouvir o Tá. áudio aí tranquilamente, né? Tá. Minha internet está de boa hoje, até agora. Tá. Deixa eu compartilhar ela aqui para vocês. Tá, ok. Então, eu estou aqui no meu painel, né? Tá aqui na disciplina, só para vocês se situarem. Então, aqui na semana 3, seguindo o plano, né? O plano de ensino, nós vamos passar primeiro pelas articulações, tá? Então, eu deixei aqui um arquivo sobre articulação. Eu acho que deve estar até o slide aqui mesmo, em formato de PowerPoint. Coloquei aqui também um arquivo sobre a cintura escapular, a gente vai discutir ela hoje.
sobre o cotovelo, articulação do cotovelo, do punho e mão. Vou colocar o link da aula que está sendo gravada. Tá? E aí eu coloquei três vídeos, né? Que fala sobre o movimento da escápula, o movimento do ombro e o movimento do braço e do antebraço. Tá certo? Então, todo esse material tá lá para vocês. Vão salvando esse material e fazendo a pastinha de vocês aí, para quando tiver alguma dúvida, sempre voltar lá no material. Bom, então, vamos começar aqui pela articulação. Eu vou voltar aqui para cima. Pelas articulações. Tá? Então, a gente vai falar aqui sobre cinesiologia, né, estudo dos movimentos. A gente não pode fugir nem escapar de articulações. Claro que essa disciplina, no início dela, ela faz uma junção, um braço, com a disciplina de anátomo do movimento. Teve alguns que tiveram anatomia do movimento, teve alguns que tiveram anatomia apenas. Tá? Então, a gente acaba voltando aqui em algumas coisas para estar discutindo a questão dos movimentos das articulações, as principais articulações, para depois, posteriormente, a gente começar a fazer análise de movimento realmente. Aí vai estar mais para próximo da realidade da nossa profissão, né? Que é exercícios aí funcionais, exercícios da musculação, e o que se tem discutido hoje, o que tem se falado como análise mecânica, fazer uma análise do movimento X, ver a ativação muscular, a ativação eletromiográfica e a parte de ângulos de atuação. Tá? O que isso pode ser benéfico ou não, e o que pode pensar também em lesões. Tá? Então, nossa disciplina ela engloba isso. Então, falando aqui sobre articulações, para a gente relembrar um pouco e fazer essa busca, né, na memória de vocês, que já tem esse feedback aí das aulas anteriores, lá do semestre passado. Então, a articulação. Então, a articulação é o quê? O local de conexão entre dois ossos. Então, sempre onde tiver uma junção entre dois ossos, ou um osso e a cartilagem, pode aparecer juntos, né? Então, o local na conexão entre dois ossos, ou osso e cartilagem, né? Então, isso pode aparecer junto aqui na hora da definição de articulação. E artrologia, né, que é o estudo das articulações. Então, a articulação e logia, estudo, né? Dando aqui a simbologia, que é o significado da palavra artrologia. Funções da articulação. Então, nossas articulações, durante a nossa cadeia do corpo, né, são forças atuantes aí nas diversas articulações que fazem um conjunto de segmentos. Então, a função dela é o quê? Propiciar o movimento dos segmentos corporais. Então, sem a articulação, nós não temos os movimentos. Então, o movimento ele se torna mais limitado. Quando a gente tem uma lesão, a gente tem um problema, uma patologia numa articulação, esse movimento ele se torna mais limitado do que outros. Tá? Isso nós vemos aí no decorrer da vida, em algumas situações. E outra função dela é manter os ossos do esqueleto unido. Então, é uma das funções, logicamente. Então, se nós temos aqui uma junção do nosso húmero aqui com o nosso rádio e a una no nosso cotovelo, então isso é uma junção para ter o quê? Manter os ossos do esqueleto humano unido. E dissipar energia. Por que é dissipar energia? Então, a articulação ela serve também como uma estrutura de movimento onde se passa um grau de energia, né? Se passa ali um vetor de força nesse ângulo, que ela vai dissipar a energia que está sendo mantida. Então, nós temos aqui... Licença. Felipe, licença, por favor. Opa, pode falar. Tá muito chiado aí o áudio que tá vindo de você aí. Parece que tu tá correndo na pista do aeroporto, é isso? Mas estou correndo mesmo. Espera aí, deixa eu dar uma arrumada aqui. Talvez seja ventilador, ar-condicionado em cima. Então. Tá em cima do teu microfone. Tá bem chiado aqui. Larga de frescura, João. Só um minutinho.
Já ia falar, é bem um ventilador. Melhorou, né? Melhorou sim, meu amigo. Obrigado. Só não vai melhorar a minha temperatura agora, né? Mas tudo tá certo. Tava na praia, é? Não, né? Mas o ventilador, ele ajuda, né? Mas Bota tá ele tudo certo. parado, pô, pra tu, pô. Meu rosto. Vamos lá, é que eu tô num lugar aqui que tô sem o ar-condicionado. Mas melhorou agora o som, né? De retorno aí. Melhorou sim, meu amigo. Melhorou sim. Tá, deixa eu aceitar aqui, tem alguém que tá na chamada. Gustavo. Bem-vindo, Gustavo, à aula. Tá, vamos continuar. Então, só dando aquela voltar aqui, a gente vai falar sobre as articulações, não tem como fugir delas. Então, numa análise biomecânica, uma análise cinesiológica, a gente tem que pensar nas articulações que estão sendo utilizadas em tal exercício. Tá? Então, sempre assim, quando a gente vamos começar um programa de exercício, ou chega alguém para nós, um cliente, um indivíduo, que ele tem algum problema em tal articulação, nós temos que pensar qual exercício, né, qual que é o programa de exercício que eu vou utilizar para estar ajudando essa pessoa e também evitar o quê? Evitar um aumento daquela lesão, né, um aumento daquela utilização daquela articulação para que não leve um estado pior do que ele chegou para nós. Então, a ideia é que a gente mantenha ele no programa de exercício e que também não lesione ele, não aumente o grau de lesão desse meu aluno, tá? Então, isso a gente tem que pensar nas articulações. Por que isso? Porque ela dissipa a energia que está passando, né? Então, a gente tem vetores de força atuantes dentro daquele osso, daquele músculo, naquele contexto, tá? Então, a gente tem cargas externas, tá? E tem cargas internas também. A gente não entrou ainda em alavanca. Então, eu quero dar o conceito primeiro para vocês aqui, relembrar as articulações, alguns movimentos, para depois a gente entrar em sistemas de alavancas, tá? Então, tem alavanca de primeira, segunda e terceira classe. E aí a gente vai pensar um pouquinho como que é a produção de energia desse meu braço de alavanca, que é nas nossas articulações. Então, a função aqui ela propicia o quê? O movimento dos segmentos corporais. Então, a gente tem movimento no punho, movimento do cotovelo, movimento de extensão no joelho, tornozelo, pescoço, coluna vertebral, quadril. Tá? Então, são vários segmentos na estrutura do corpo humano. Então, a gente tem a classificação dessas articulações. Tá? Então, a gente consegue classificar elas. Então, só relembrando aqui um pouquinho, a gente tem está relacionada à estrutura, né, que é baseada no tipo de tecido conectivo, e está em contato com o osso, independente de existir cavidade articular ou não. Aí, lembra da cavidade? A gente tem lá a cavidade no nosso úmero, por exemplo, no nosso fêmur, né? Então, tudo aquelas cavidades, independente se tem cavidade ou não, existe algum líquido ali, existe alguma estrutura que vai dar essa classificação na articulação. Bom, então a gente consegue classificar elas aqui entre fibrosa, deixa eu ver que tem alguém aqui chamando. Voltar aqui. Fibrosa, cartilaginosa e sinovial. Tá? Em relação à função, é baseada nos graus de liberdade da articulação. Então, a gente tem aqui a articulação com um grau de liberdade. Então, a gente tem articulações que são mais móveis, que tem amplos movimentos, né, tridimensionais, que é o exemplo do nossa articulação do ombro, tá, que tem um grau de liberdade muito maior, e tem outras articulações que não têm praticamente movimento, né, que são classificadas aqui, sinartrose, não móvel, né, anfiartrose, que é pouco móvel, e diartrose, que é amplamente móvel. Tá? Então, o que são as articulações fibrosas? Quais são as características delas? Né? Unidas por fibras de tecido conectivo, ou fibroso. Então, não possuem cavidade articular e pouquíssimo ou nenhum movimento. Então, já dá para a gente pensar, né, em algumas delas. Claro, gente, eu não vou... Isso aqui é para a gente relembrar um pouco, tá? Sobre as articulações.
os tipos, né, de suturas, sindesmoses ou gonfoses, né? Então, as suturas, depois vai vir os exemplos aqui com a figura. Tipos de sutura. Então, serralhada, né, ou posição de ossos interdigitais, né, que são aquelas sutura sagital, a gente pode observar aí no nosso crânio. Chanfrada, né, que é sobreposição de bordas em diagonal. Então, a sutura esquamosal, né, só para a gente situar aqui a nomenclatura. E plana reta, sem sobreposição, sutura intermaxilar. Né? Então, essas suturas aqui é mais propícia aqui, mais abrunante no nosso crânio, tá? Só um minutinho aqui, pessoal. Então, ok. Então, claro que essas articulações são de menos atuação. Nós não utilizamos essas articulações para condicionar alguém ou para alguns, dificilmente movimentos que usam essas suturas, tá? Eu só ver se tem mais alguém querendo entrar. Pessoal, eu acabei ligando aqui o ventilador um pouquinho mais longe. Tá dando interferência? Não, professor, só não passa mal aí. Liga esse Tá ventilador. tranquilo, pô, tá tranquilo. Então tá bom, porque vai que dá um tanguá aqui. Cara, acredita que agora que eu consegui abrir esse slide? Internet pública. Então, pessoal, isso aqui geralmente é no nosso crânio, tá? Então, veja que é Que? aquela mudança, né? Que nos adultos podem calcificar completamente. Então, é aquela... Permite o quê? A mudança na geometria da cabeça durante o nascimento e um rápido crescimento do cérebro depois do nascimento. Então, aquelas suturas ali na cabeça da criança que vai crescendo durante o desenvolvimento, tá? Então, aqui só um exemplo, tá? Mais serrátil, né? Então, a gente tem aqui alguma dessas articulações, ó, plana, né? Sutura mais plana, então não tem movimento. Isso aqui tá na base aí do crânio, tá? Esse slide tá com vocês aí, para vocês darem alguma olhada. Aqui é o exemplo da una e do rádio, tá? Então, dois ossos unidos por um ligamento. Então, veja que é a sindesmose. Há um ligamento aqui, né? É uma articulação, mas tem pouco movimento, né? Ela mais roda, tem mais uma rotação aqui do que um movimento propriamente dito. Beleza, deixa eu... Aqui. Tá. Então, dois ossos unidos por um ligamento, né? Aqui a gente tem esse exemplo do rádio e da una, no nosso antebraço. Mais móvel que as articulações fibrosas. Então, em comparação às articulações aqui, essas são mais móveis, né? É o exemplo aqui da articulação rádio-ulnar ou tíbio-fibular. Então, lá na perna também, tibial, né? A tíbia com a fíbula. Então, tíbio-fibular. Então, esses são exemplos, porque as duas, tanto lá na perna e tanto aqui no braço, no antebraço, tá interligadas por um sistema aqui, por um ligamento, tá bom? Então, esse é o exemplo, tá? Gonfoses aqui, né, que é a questão do periodontal, né, que são dos dentes. Tá? Então, lá, altamente especializadas, né, que fixam o dente, né, no osso, e é o que a gente conhece aqui como a articulação aqui dos dentes, tá bom? Então, é onde a gente não tem atuação. Tá? Aí as cartilaginosas, né, cartilaginosas. Aqui. Então, ossos estão unidos por tecido cartilaginoso, né? Então, é aqui o exemplo aqui do nosso quadril. A ausência da cavidade articular, então não há uma cavidade. E tipos, né? Aí, não vou entrar muito a fundo, mas aqui é um exemplo de cartilaginosa, tá? O ilho, no osso do ilho lá.
Então, sincondroses, né, unidos com uma cartilagem hialiana, e aí nós já temos uma cartilagem aqui, pouco nenhum movimento. Alguns são temporários, substituídos por sinostoses, né, que são as denominações, e são permanentes, né. Então, aqui, exemplo, a articulação costocondral, que é das costelas, né, das placas epifisárias, e externo-costal, né, que é essa a articulação do externo com as costelas. Então, aqui é uma articulação também, há uma cartilagem e praticamente não tem movimento também. Mas há aqui uma síndromes também, posso inflamar essa minha articulação, tá? Então, há uma articulação aqui também do externo, do osso do externo. Para quem está aqui. Tá, ok. Sinoviais, então o líquido sinovial, então já dá o nome sinoviais, né? E contém esse líquido sinovial na cavidade articular, que é chamada aqui de cavidade sinovial. Então possibilita movimentos muito amplos, que a gente chama de artrose. Então possibilita as articulações que têm grande grau de movimento, ela utiliza esse líquido sinovial. Tá? Então várias articulações do esqueleto apendicular, né, são sinoviais, o que atesta o que é a grande mobilidade desde quando comparado com o esqueleto axial. Então lembra lá o esqueleto axial, né? E o esqueleto apendicular. Então são nossos membros, né? Membros superiores, né? E membros inferiores. Veja que a minha gama de movimentos é muito mais ampla, comparada aí com o meu tórax, com o meu tronco. A estrutura da articulação sinovial. Então, aqui, representando, né, uma cartilagem articular, né? Há uma cartilagem também, né? Reveste, né? Essa cartilagem hialiana, ela vai revestir a epífise, tá? Que é a nossa estrutura aqui, final do osso, né? As epífises. E a cavidade é um espaço adaptado para conter uma pequena quantidade do fluido articular. Então, há uma cavidade aqui, que vai unir esses dois ossos, né? Então ela tem essa cavidade que é um espaço, né? Que ele é adaptado para conter ali a quantidade do fluido articular, tá? E aí nós temos o que? Uma cápsula também. Então há situações que nós temos uma cápsula que ela reveste ali aquela articulação, tá? As outras coisas eu vou deixando aqui para vocês vão ter o contexto, tá? Então, ó, um exemplo, né, de um disco também, articulação sinovial e articulares discos, né? Então, algumas articulações sinoviais contêm o disco articular. Ocorre na articulação temporomandibular, né? Então, aquela articulação da mandíbula, né? E no joelho. Então, um exemplo aqui, que é o disco, né, articular. E ocorre em articulações cujas superfícies articulares possuem formas diferentes. Então, para que faça essa junção de um osso com outro osso, haverá esse disco, tá? Essa articulação sinovial, como se fosse um amortecedor. Então, a gente fala... É semelhante ao da coluna, né, professor? Isso, na coluna há os discos intervertebrais, tá? Que serve como um ponto de dissipar também energia e um amortecimento natural ali das articulações que está juntando uma vértebra com a outra. São os discos intervertebrais, tá? E aí existe o quê? As bursas e as bainhas dos tendões, né? Então, bursas e bainhas de tendões não são articulações sinoviais, né? São cápsulas lubrificantes fechadas. Então, reduzem o atrito entre dois elementos. Então, a bursa, né? Trata-se de uma bolsa fibrosa alinhada com uma membrana sinovial, né? Então, o que seria isso, uma bursa? Então, quando a pessoa fala, eu tô com uma bursite, né? Que é aquela inflamação da bursa. Geralmente, ali no quadril, alguns movimentos repetitivos, bem na articulação da cabeça do fêmur, você acaba podendo ter ali uma bursa, né? Uma inflamação daquela região. E aqui, né, reduzindo o atrito, né, que é as articulações sinoviais.
Então, veja aqui, na nossa cavidade aqui, né, glenoidal, né, do nosso úmero, né? Então, veja que a gente tem essa articulação, né, para reduzir o quê? O atrito. Então, é como se fosse um amortecimento, né, para essas articulações e tem maior gama de movimento. A gente tem aqui a nossa articulação glenohumeral, ela faz tridimensional, eu faço praticamente todos os movimentos, né, nos três eixos, nos três planos. Então, é uma articulação que ela há um líquido, né, há uma gama de exercício muito grande. Então, devido a isso, precisa também de um amortecimento, precisa de um líquido sinovial, né, para reduzir o que? O atrito também que há nessa produção de movimento. Aí o que... Felipe, Tá, pode perguntar. aí é por isso, a professora uma vez falou que por isso que não pode ficar estalando os dedos por conta desse líquido aí, que vai perdendo, mais ou menos isso. Ou não? Eu tô falando bobagem. Sim, acertou. Cala a boca, João, que saco. Pois é, essa questão de estralar ou não, de alguma forma ela está relacionada também com essa articulação, tá? Pelo desgaste dessa articulação também. Então, o que influencia a estabilidade articular, né? Então, superfícies articulares, né? Raramente desempenham um papel importante na estabilidade articular. Então, o cotovelo, joelho, coxo femoral, né? Propiciam estabilidade articular. Então, que são as nossas articulações ali de maior amplo, né? Que faz o quê? Uma estabilidade no nosso corpo também. Então, a questão ali do joelho, né? Coxo femoral. E ligamentos, né? Quanto mais ligamentos passarem por uma articulação, mais forte essa será, né? Então, a parte do ligamento também. E tônus muscular é o mais importante fator da estabilidade articular. Então, a gente fala, para a gente prevenir uma lesão e para deixar a nossa articulação ela mais forte ou menos grau de força atuando nela, eu preciso que meus músculos estejam fortes. Então, por exemplo, meu joelho, eu estou com a minha musculatura quadríceps e isquiotibiais, anterior e posterior de coxa, de uma forma forte, uma forma treinável, com menos déficit, né, de força entre um e outro, sempre haverá. Mas quando esse déficit bilateral aí ele não está tão grande, ele está menor, eu tenho a minha articulação mais preservada. Tá? Então isso acontece durante as outras articulações. Então se eu estou treinando, eu tenho que pensar que o meu tônus muscular, o meu músculo, ele vai proteger a minha articulação. Então movimentos articulares, né? Movimentos e articulações sinoviais. Então, eu tenho um movimento monoaxial, que ocorre ao redor de um eixo. Biaxial, ocorre ao redor de dois eixos, com ângulo adequados entre eles. E multiaxial, que ocorre ao redor de vários eixos, né? Que é o caso aqui do nosso ombro. Então, por exemplo, vamos os tipos de articulações sinoviais e articulações planas. Então, plana ou de deslizamento, né? Então, veja aqui das vértebras, né? Elas deslizam, mas são planas. Então, um exemplo aqui, intervertebral, né? Intercarpal, intertarsal, enfim. Tem algumas articulações, né? Tarso, metatarso, são as articulações dos dedos, né? Da mão e do pé, que tem são planas, né? E também tem essa questão de deslizar, né? Há um deslizamento nessas articulações. E aqui mostrando o disco intervertebral, né? Ele serve como amortecimento entre um osso e o outro, entre uma vértebra e a outra. Tá? Articulações dobradiças, né? Ou pivote, né? Que é o pivô, a gente fala. Há algumas articulações assim. Então, são monoaxial também,
cilindro convexo, né, ou eixo articulado e uma superfície, né? Por exemplo, ó, cotovelo e tornozelo, há uma articulação que eu tenho esse giro, né? Ele tem essa base, né? Pode ver que o meu rádio aqui e o meu húmero, né? Você tem esse movimento de dobradiça, né? Então, aqui você tem esse exemplo. Então, e monoaxial, rotação ao redor de um eixo único, né? Um osso cilíndrico. Aqui a gente tem um exemplo da articulação atlantoaxial, que é a nossa primeira vértebra lá, da C1, né? Da cervical, que ela faz esse movimento de rotação, um pivô, que propiciona ali e nos dá essa liberdade da rotação da nossa cabeça. Tá? Então, ali naquela primeira vértebra, lá em cima, na C1, a gente tem esse movimento de pivô, né? Essa rotação. Há outros, né? Cela, né? Cada superfície articular possui um formato de cela. Aqui no exemplo, tá? E articulações do trapézio metacarpal na base do polegar. Então, há aqui um movimento aqui também dessa base. Então, é só uns exemplos, tá? Claro, não quero fazer pegadinha em provas, eu acho que isso é só perca de tempo, né? Eu querer fazer pegadinhas desse sentido. Então, a gente tem que entender essas articulações no seu contexto geral. Só alguma dúvida até aqui? Estou só relembrando para vocês essa parte de articulações. Claro que tem várias definições, mas depois a gente vai, quando a gente entrar na biomecânica, a gente vai se atentar nas principais ali. Tem alguns pontos que a gente tem que tomar cuidado. E quais são eles? A nossa coluna vertebral, nosso quadril, joelho, tornozelo, tá? O meu ombro, que é a minha cintura escapular, e cotovelo também, punho. Então, não entro em algumas articulações a fundo, não, mas eu preciso saber como que essa cadeia cinética, né, ela está reagindo aí durante as forças que atuam e em exercício também, né, que tem outras forças... Oi? Então, dando um exemplo aqui, de articulações que tem essa cabeça, né, em forma de esfera, que se encaixa em uma outra superfície côncava, né? Então, veja que aqui na nossa anatomia, ela foi feita, né, para isso mesmo, para fazer esse giro. Então, a gente tem lá a cabeça do fêmur, né? E também tem aqui o húmero, né? A cabeça aqui do húmero, que faz esse movimento de rotação aqui, proporcionando aqui o maior grau de ângulo de atuação. E o joelho, né? A mais complexa, né? De artrose do joelho. Então, eu tenho aqui a minha articulação patelofemoral, que é a minha articulação deslizante, né? Que é aqui patelofemoral, tá? Eu tenho esse deslizamento. Tíbia, né? Femoral, tíbia e femoral. E deslizamento e flexão, né? Você realiza aqui a flexão a esse deslizamento. Né? Então, anteriormente, a cápsula articular consiste na patela e extensões do tendão do quadríceps femoral. Né? A gente tem aqui o quadríceps femoral, a gente faz aqui o movimento de extensão e flexão, né, dessa minha articulação. E a cápsula é reforçada pelos ligamentos extracapsular e intracapsular. Então, a gente tem os ligamentos cruzados anterior e posterior. Então, aqui um exemplo, né? Ligamento cruzado. Então, localizado entre a eminência intercondilar, né? Dos epicôndilos, né? Do fêmur, da tíbia e a fossa do fêmur. Então, a gente tem a fossa do fêmur e os epicôndilos, né? Aquelas extremidades, né? Pontiagudas lá da nossa tíbia. Então, ali a gente tem o ligamento cruzado. Tá? E aí tem ligamento cruzado anterior e ligamento cruzado posterior, que é
o mais comum aí de lesões aí no futebol, por exemplo, e em outros esportes, tá? Então, o ligamento cruzado anterior limita o deslocamento anterior da fíbula, da tíbia, né, no caso, e o ligamento cruzado posterior limita o deslocamento posterior da tíbia. Aí, isso, quando há um rompimento, né, a gente vê a lesão ali do ligamento, né, são aquelas lesões graves que ocorrem na mudança de direção de um atleta. Então, às vezes, ele faz uma mudança de direção e essa musculatura não está treinada para suportar tal grau de força atuante ali. E é onde ele começa, ele tem uma ruptura do ligamento. Tá? E também tem aqui a bursa, né, que pode resultar em lento acúmulo de líquido na articulação, ou o que a gente pode dizer lá, água no joelho. Então a bursa é uma inflamação também. Ela pode ter ali no joelho uma inflamação. Resultado de grandes impactos, por exemplo. Então aqui a gente tem o ligamento anterior e o ligamento posterior. Então uma imagem, né, expandida, como que está esse nosso joelho ali, tá? A parte dos ligamentos. Então, o ligamento cruzado anterior e lateral limitam o deslizamento anterior e posterior. E o ligamento medial, né, mais para mediano, e lateral, né, colateral, limitam a rotação do joelho em extensão. Então, quando o joelho dá aquela rotação de uma forma tão brusca, né, que é onde pode ter aquele rompimento do ligamento. Então, a gente tem um exemplo aí clássico do Ronaldo Fenômeno lá. Acho que ele jogava ainda na Inter de Milão. Ele dá aquele lance, né, com o goleiro lá naquela finta, e ele acaba rompendo o ligamento. O ligamento, se eu não me engano, anterior, né, ligamento cruzado anterior dele. E aí a gente já sabe o tanto de tempo que ele fica para ter uma recuperação. Aí uma vista superior, né, um corte aqui dos meniscos, né? Então há os meniscos aqui que servem também como absorção de impacto medial e lateral e absorve o que? O impacto e moldam a articulação, né? Então os meniscos. Então é só para a gente relembrar lá a nossa anatomia, né? E lesões no joelho. Então lesões no futebol. Dando um exemplo. Normalmente rompe o ligamento tibial e colateral, que é o ligamento cruzado anterior, e danifica o menisco, né? O menisco medial. Então, aquele menisco que está para medial na estrutura. E a bursite, que é a inflamação das bursas. Então, quando se fala a pessoa está com uma bursite, é porque ela tem uma inflamação das bursas ali, daquela articulação. Então, veja aqui um rompimento do ligamento, né? Do tibial colateral. Então, isso é numa lesão aqui no futebol, né? Por exemplo, tá? Pode ocorrer em outro. Aí, exemplo. É uma então, dor insuportável. felizmente, eu não tive essa lesão ainda. Só tive da tíbia lá, fraturando, que também é uma dor. O meu foi o cruzado e o menisco. Já temos um exemplo aí na sala, né? 6 meses de recuperação. 110 sessões de físio. E há também condições, né, degenerativas e inflamatórias, que é no exemplo aqui da artrite, né? Refere-se a mais de 100 tipos de desordens articulares, né? Então nós temos aqui osteoartrite, tipo mais comum, né? Que é uma artrite de desgaste, né? Aquele desgaste no osso, né? Artrite reumatoide, desordem inflamatória crônica. Então há uma tendência contínua de dor, né? E uma artrite de gota, né? Que é o ácido úrico acumulado ali, que gera também a dor, né? Então, e essa doença de Lyme, que é uma doença inflamatória que resulta em dor também articular. Então, há uma porção aí para quem trabalha aí nessa parte, né, de ósteo, né, se depara com esses tipos de problemas, né, de patologias, que é oriundo aí das articulações.
e efeitos do envelhecimento nas articulações. Então, há esse efeito, né, durante a nossa triagem aí, do passar dos anos, que é a reparação tecidual lenta, então o número de vasos sanguíneos diminui, cartilagem articular perde funções e se torna mais rígida, então você vai travando, né? É aquilo que nós falamos, precisa trocar o óleo, né? Precisa do óleo para as articulações também. Produção de líquido sinovial diminui, ligamentos e tendões ficam menores e menos flexíveis, diminuindo a amplitude de movimento. Músculos que passam pela articulação ficam mais fracos e diminuição da atividade física acarreta a perda da flexibilidade. Então veja que a flexibilidade ela é um dos pilares quando se fala em saúde. Então nós temos ali algumas capacidades, né, relacionadas à saúde. Uma das principais é força, capacidade cardiorrespiratória e capacidade também da flexibilidade, né, das nossas articulações. Então, um programa de treinamento tem que visar essas capacidades aí para manter o quê? Um estado de saúde desse meu indivíduo, né, desse meu aluno. Bom, pessoal, essa é a primeira parte para vocês relembrarem algumas coisas, algumas nomenclaturas e alguns conceitos sobre a articulação. Tá? Até aqui tranquilo, né? A gente está relembrando aí um pouquinho desses conceitos. Aí eu vou entrar aqui no nosso segundo parágrafo, slide, né, de hoje aqui. Deixa eu só... que é o movimento da cintura escapular. Tá? Então, o que é, né? O que é a cintura? Né? A gente fala cintura, você já pensa, não, é a cintura aqui na nossa base do umbigo. Não, nosso quadril não é só ali. Então, você tem a cintura escapular, né? Então, duas clavículas, né? E duas escápulas. É isso que se trata, é a nossa cintura escapular. Então, se fala do quê? Que é uma estrutura que sofreu adaptações à bipidia, né? Que é o quê? Nós andarmos sobre dois, né, pilares, né? Então, onde as escápulas não estão conectadas entre si. Então, são articulações não são muito estáveis, né? Faltou aqui uma vírgula aqui. Isso delega grande importância para a musculatura na transferência de forças, né? Para a coluna vertebral e a manutenção da estabilidade do complexo escapular. Então, elas não são tão estáveis assim. Tá? Então, ela delega o quê? Grande importância para a musculatura na transferência de força. Então, ela acaba tendo essa transferência na sua cadeia cinética também. Então, a cintura escapular é complexa, pois é composta por 5 articulações. A gente olha ali a cintura escapular e não vê tudo isso, né? Parece que não há tantas articulações embutidas ali num contexto só. Mas nós temos aqui a articulação mais visível, né, talvez uma das principais, glenohumeral, tá? Temos aqui a articulação externo-clavicular, mais à frente, aqui no nosso externo. Acromioclavicular, a nossa clavícula junto com o nosso acrômio. Coráculo-clavicular e escápulo-torácica. Né? E também tem a nossa torácica, que é essa parte das costelas, também com a nossa escápula. Então, há todas essas articulações aqui embutidas. Então, a articulação glenohumeral, né? Então, glenohumeral, né? Então, aqui a nossa parte, né? Da clavícula também, o nosso úmero, né? E também há um encaixe, né? Há um encaixe aqui. Então, é a articulação com maior mobilidade do corpo humano. Então, é a com maior mobilidade. A gente consegue ali nos 3 planos movimentos. Então, a cabeça do úmero, que é uma semi-esfera, possui uma área de 3 a 4 vezes maior que a cavidade glenoide, né? Que é essa cavidade aqui glenoide. Então, realmente, a cavidade glenoide, ela não é completa aqui. Igual nós temos lá no quadril com a cabeça do fêmur. Mas ele dá um suporte, dá uma estabilidade aqui.
E aí o labrum, né, que é só um nome aqui, que é o tecido fibroso denso, aumenta a superfície articular. Então há também aqui um tecido fibroso que vai fazer essa junção no úmero, para dar essa estabilidade. E os tendões dos músculos subescapular, né, subescapular, supraespinhal, né, infraespinhal e redondo menor, envolvendo a articulação, né, contribuindo para a sua fixação. Então veja que eu tenho o músculo subescapular, supraespinhal, infraespinhal e redondo menor, todos eles atuantes para que eu tenha uma estabilidade dessa minha articulação. Aí nós entramos na articulação externo-clavicular, que é o nosso externo e as clavículas, né? Externo-clavicular. Esferoides, né? É a esferoide adaptada. Então, permite movimentos amplos nos planos frontal e transversal. E algumas rotação, né, antero-posterior no sagital, que é o outro ângulo de atuação, outro plano. Então, absorve impactos, protegendo, além da estrutura articular, a caixa torácica e órgãos vitais. Então, essa junção aqui da nossa clavícula, de uma parte mais anterior, junto com o meu externo, tá? Tem alguns movimentos? Tem alguns movimentos. Nós fazemos alguns movimentos no ombro, por exemplo, o glenohumeral, nós acabamos movimentando também a clavícula com o nosso externo, né? Então, tem aqui essa articulação também, a articulação externo-clavicular. Aí a outra articulação, acromioclavicular. Então, trata-se de uma artrose irregular com movimento limitada nos 3 planos. Então, tem um movimento limitado, que é o acrômio ali clavicular. Então, a gente tem aqui o acrômio clavicular. Essa parte do acrômio, né, junto com a clavícula. Então, apresenta diferenças anatômicas entre os sujeitos, né? Então, há realmente uma diferença. Tem sujeito que tem esse acrômio um pouco mais elevado, um pouco mais para anterior. Isso tem diferenças aí de sujeitos. Isso é da anatomia. E a articulação coraco-clavicular, que é uma sindesmose, permite pouca movimentação, que une o processo coracoide, né, da escápula e a porção inferior da clavícula. Então, a escápula, ela acaba unindo aqui, né, com a parte da clavícula. Então, é uma outra articulação ali, embutida. E a articulação escápulo-torácica, né, que é o costal, que é a escápula com a torácica. Então, a rigor, não é uma articulação, né, pois não une os ossos, que é a parte posterior, né. Então, entretanto, alguns autores identificam-se como uma articulação funcional, pois os músculos que se inserem na escápula agem na estabilização do ombro e no posicionamento adequado da articulação glenohumeral. Então, ela é considerada uma articulação funcional, que é essa parte da escápula, quando ela se estabiliza junto à torácica, parte posterior. E mobilidade, né, e instabilidade. Então, veja que a principal função aqui das escápulas é essa mobilidade. Deixa eu ver que tem alguém querendo entrar agora. Tá, ok. Pessoal, deixa eu só ver a hora aqui, senão eu passo. Tá. Esse para as 8. Então, mobilidade e instabilidade aqui da nossa cintura, né, escapular. Então, temos alguns movimentos, né, dessa cintura escapular. Então, aqui só para a parte, vocês habituarem aqui, a escápula, né, o processo dela, então já passou na anatomia sobre isso. E músculos transferidores de força. Então, tem alguns músculos, né, então a cintura escapular, ela possui uma estrutura articular que é precária na transferência de forças entre o esqueleto apendicular e axial, né, que é a parte dos membros e a parte do tronco. Sendo assim, é uma musculatura a musculatura a maior responsável por essa tarefa, né? Então, os músculos fazem essa tarefa, na verdade, transferir as forças. Então, aqui, só para conceito, né?
A gente tem os músculos anteriores, o subclávio, né? Peitoral menor, serrátil anterior, e os posteriores, né? Elevador da escápula, trapézio e romboide, que são os mais proeminentes aqui, visíveis, né, a olho, né? Então, subclávio, né? Então, veja aqui, representado aqui na nossa imagem, né? Ele é localizado abaixo da clavícula, tá? Aí eu tenho a origem e inserção, vocês já trabalharam isso lá em anatomia. Qual que é a ação dele? Tracionar medialmente a clavícula, fixando no externo. Então, eu tenho esse flexono, né? Eu traciono para medial, tá? A clavícula. Então, faz esse movimento, subclávio. Peitoral menor, né? Então, localizado na parte superior do tórax, do tórax, né? Abaixo do peitoral maior. Então, nós temos o peitoral menor. Então, qual que é a ação dele? Na respiração profunda e forçada, além de abdução e rotação para baixo da escápula. Então, quando eu faço uma abdução, né? Trazer mais para meio, né? Para o medial, e uma rotação para baixo, né? Da nossa escápula. Aqui o serrátil anterior, né? Aquele muscular serrátil. Então, qual que é aqui a ação dele? Protração, né? Ou porção superior. Rotação, né? Que é a porção inferior, que é a respiração. Ficou mudo, professor. Estão ouvindo? Parece que deu uma cortada no... Ficou mudo, professor. Repete de novo tudo, por favor. Continua mudo ainda, professor. Tá dando para ouvir agora? Não, agora tá. Mas antes não tava, não. Tá, ok. Aí tem o elevador da escápula. Oi. Tá dando para ouvir? Tá, né? Agora tá. Beleza. Então, lógico, o nome já diz, né? Faz a elevação da escápula e mantém a postura natural da mesma. E o trapézio, né? Que é aquele músculo mais... Você poderia repetir o que você falou no slide anterior? Não estava cortando, mas não deu para escutar. O outro. Tá, o Isso. serrátil anterior. Então, ele tem aqui uma... Ele está agindo, né? Na nossa respiração, né? Ele tem essa rotação aqui da escápula também, mas ele faz aí, tem uma função na nossa respiração, né? E auxilia na nossa respiração. Falei sobre o elevador da escápula, né? Que tem essa função, né? Tem essa função de elevar a escápula e manter a postura natural da mesma. O vermelho ali seria o trapézio, professor? Ao pé da escápula? Aqui, agora o trapézio, ó. Sim, ele é do lado da escápula, não é, professor? Isso, Tá. aqui ao lado da escápula também. Então, quais são as ações, né? Então, veja que o trapézio é aquele músculo grande, né? Que está proeminente, a gente consegue estar visualmente olhando para ele e sentir, né? Ele está mais numa porção mais superficial, né? Posteriormente. Então, ele tem a ação nas fibras superiores, elevam a escápula. Então, as fibras superiores é que fazem a elevação da escápula. Fibras intermediárias retraem a escápula e as inferiores deprimem, né? A escápula, a mesma, né? Que é você fazer aqui a depressão aqui da escápula para baixo. Professor, quando você fala assim do músculo, por exemplo, que você falou aí agora, e do movimento que ele faz, a gente aprende isso por causa digamos, da musculação, quando você faz um exercício para saber que músculo que está pegando? Desculpa, eu só entendi na parte da musculação. Para saber que músculo que você está utilizando. Sim, Deu para sim. entender? Sim, eu entendi. Se na musculação que você... Vou repetir. Tá. Quando você deu
estava falando do músculo anterior aí, do trapézio, você falou o movimento da elevação da escápula. E na musculação, quando a gente faz um movimento de elevação, é para isso que a gente está aprendendo, para saber que músculo que está pegando? Deu para entender a pergunta? Se a gente faz... Peraí. Na musculação, né, se a gente faz uma elevação ali... Por exemplo, aí, o trapézio. Ele, Certo. elevando a escápula, a gente vai utilizar o trapézio, certo? Certo. Então, aí eu queria saber se a gente aprende essa questão do movimento na musculação, tipo, levantando, fazendo um movimento com o trapézio, no trapézio. Sim, com certeza. Quando vocês entrarem na disciplina de musculação, será passado pelo menos os principais grupamentos musculares, certo? Qual exercício é para cada grupamento muscular, tá? Então, na disciplina de musculação é debatido isso. Então, na verdade, você vai montar um programa de treinamento, dividir ele do complexo que você tem, né? Essa pessoa treina 2 ou 3 vezes na semana, todos os dias, enfim, 2 vezes no dia. Então, tem casos e casos, né, para você montar um programa de treinamento. Mas na disciplina de musculação, ela faz também uma ligação a essa disciplina aqui de cinésio, porque lá você vai ter o exercício em si e vai ser trabalhado em cima da musculatura que você quer treinar, né? Então também, não sei se é exatamente essa a pergunta, né, que você queria, mas essa resposta também. Mas com certeza, na musculação você vai aprender qual exercício trabalha tal musculatura. Entende? E aqui na biomecânica, depois que a gente passar nessa contextualização, a gente vai ver alguns exercícios, a ativação muscular levada utilizando algum equipamento, por exemplo, a eletromiografia. Então a gente tem exemplo supino reto. Será que ele realmente está sendo só para peitoral? Quais outros músculos estão sendo atuantes ali? Como sinergistas, né? Como antagonistas, como agonista. Há uma maior ativação, será que de tríceps ou de peitoral maior? Então isso é a gente analisar biomecanicamente um exercício, tá? Mas lá na musculação, na disciplina de musculação, você vai aprender tal grupamento muscular e quais exercícios são para aquele grupamento muscular. E como realizar também aquele exercício corretamente. E além de outras coisas, né? Como carga, como periodização, como variáveis do treinamento de força, né? Variáveis da musculação, variáveis do treinamento. Então, tudo isso é uma junção, né? Tudo vai pilar, né? Você vai subindo conforme você vai avançando no curso. Entendi. Obrigado. Tá. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Já tá finalizando já. Então, nós temos aqui o romboide também. Já esse músculo ele já está mais numa porção mais profunda, tá? Acho que a gente tem o trapézio aqui na porção superior, né? E o romboide está mais profundamente. Então, ele tem uma ação aqui de adução, né, do ângulo inferior da escápula. Então, eu tenho uma abdução para fora e uma adução que vem para dentro. Tá vendo? Então, ele faz esse movimento quando eu contraio ele. Ele traz a minha escápula para a adução, né? Para o meio, né? Para medial. E questões posturais da cintura escapular, né? Então, a gente tem aqui os músculos, né? Anterior e posterior. E tem o quê? Grande mobilidade, posição depende da tensão do músculo, postura normal, né? Então, tem a clavícula na horizontal, escápulas coplanares, né? Que é na parte, elas não estão elevadas, né? Estão planadas. E escápulas entre a segunda e a sétima costela. Então, é uma posição normal que a gente tem do movimento, tá?
Então, aqui, ações musculares. Eu coloquei essa tabelinha para vocês verem que o trapézio, tá? As porções aqui do trapézio, subclávio, peitoral menor, serrate, elevador, romboide. Quais as ações, né? Que eles fazem aqui, né? Perante aí a escápula, né? A cintura escapular. Então, aqui só para vocês terem como um exemplo aí, tá uma tabelinha. Não vou estar entrando muito a fundo agora nisso daqui, para não confundir vocês. Mas, quando a gente fala em MP, é motor primário. Então, são músculos que têm uma ação primária. Tá? Então, quando a gente for entrar na biomecânica e avaliar algumas musculaturas em determinados exercícios, a gente vai ver exemplos de músculos que têm a ação primária, músculos que têm uma ação secundária, que servem ali como sinergistas, que eles auxiliam no movimento, e musculaturas que são antagonistas. O que seriam agonista e antagonista? Vocês já viram isso também. Agonista é aquele que realiza o movimento numa ação primária, é onde ele gera o tônus muscular, gera o torque de força, tá? Atuante. E o antagonista é aquele que se relaxa após o exercício. Então, se um está estendido, o outro está flexionado. E assim vice-versa. Tipo o bíceps e o tríceps, então. Quando o bíceps é flexionado, o tríceps descansa. Exatamente. É quando um contrai e o outro relaxa, né? Isso. É isso. Nós temos as funções da extensão e flexão do joelho. Extensão, quadríceps, flexão e isquiotibiais, né? Então, quando um está em uma posição mais neutra, o outro está numa posição de ação. E assim vai constantemente. Deixa eu voltar aqui. Interromper. Pessoal, alguma pergunta aqui? Claro, essa aula está gravada, fica mais fácil depois para vocês voltarem nos contextos, tá? Ver se está todo mundo aqui. Hoje está uma sala maior. Chat aqui, o que está acontecendo? Deixa eu ver. Pessoal, então tá indo de novo, né? Oi, professor, pode falar. Vou passar mais esses movimentos aqui do cotovelo e rádio ulnar, tá? Que é a flexão e extensão de cotovelo. E aí eu deixo um vídeo demonstrativo dessa musculatura que eu falei anteriormente para ficar uma aula mais dinâmica para vocês, tá? Claro que quando a gente se fala em anatomia, cinésio, até nessa parte de origem, eu não fico cobrando muito origem e inserção de músculo, tá? Porque senão a gente vai entrar numa decoreba. Eu não quero isso, né? Eu quero que vocês entendam o movimento, tá? Então, quando começarmos aí uma análise mecânica da coisa, vai ficar muito mais entendível, né? Muito mais tranquilo para vocês. Deixa eu só pegar aqui. Então, vamos lá. Então, movimentos articulares, né, do cotovelo e rádio ulnar. Só não abriu não, professor. O coisa vai abrir não? Ou só vai só falar? Não, ele tá... Aqui tá aparecendo. Apareceu, né? Agora eu tirei ele de Pra novo. mim também tava. Dá uma olhada se vai aparecer agora.
Apareceu agora, professor. Falei. Tá, ok. Então a gente vai falar um pouquinho do cotovelo aqui, do rádio e da una, tá? Musculaturas aí do braço e do antebraço. Então, articulações do cotovelo, né? Então a gente tem aqui o cotovelo, articulação rádio-humeral, permite a flexão e extensão do rádio, e una em relação ao húmero, né? Então, a gente tá cansado, é uma das mais clássicas, né? Dentro aí da ciência do movimento, que é o complexo articular rádio-unar. É composto por quê? Por 3 articulações. Então, eu tenho a rádio-unar proximal, que é mais proximal. Eu tenho a rádio-unar medial e a rádio-unar distal. Tá? Então, há esses 3 tipos de articulações aqui na o complexo rádio-unar. Então, rádio-unar, eu só estou pensando aqui entre o rádio e a una. Tá? A ação simultânea destas, né, permite a pronação e a supinação do antebraço. Então, a pronação, minha palma da minha mão para baixo, né, e a supinação, quando a palma da minha mão está para cima, tá? Para lembrar disso, quando pronando, né? Pronação, então a minha mão está para baixo. A palma da minha mão está para baixo. Então, quando eu faço esse movimento de rotação, onde eu tenho uma supinação e uma pronação, é esse complexo rádio-unar. Eu não estou utilizando o meu húmero, tá? O meu cotovelo. Então, o cotovelo possui amplitude média de 150 graus, sendo limitada na flexão pela massa muscular e na extensão. A limitação é decorrente do contato entre o olecranon, né, da una e o húmero. Então, una e o húmero. Então, é a minha extensão, né? Você não consegue fazer uma extensão tão grande em relação à sua flexão, né? Porque você tem esse contato das extremidades aqui da una e o húmero. Aí nós vemos aqui para os músculos, né? Tríceps braquial, né? Então, conhecido tríceps braquial. Ele é biarticular, então apresenta 3 origens. Isso que é um tríceps, né? Porção longa na escápula, porção lateral da dífise, né, que é a junção ali mais para o final, o início do osso, né, até o tubérculo maior, porção medial do dorso inferior do húmero, né. Então, o tríceps aqui, ele tem essa junção, tá, no húmero aqui, na sua base do húmero, por isso que ele é chamado de tríceps, né, porque tem essas 3 origens. Mas qual que é a ação dele, né, o motor primário dele na extensão de cotovelo. Então, quando eu faço a contração do meu músculo tríceps, eu realizo a minha extensão de cotovelo. Tá? Aí já estou entrando aqui já em alavanca interfixa, tá? Isso aqui eu vou explicar na próxima aula o que são alavancas. Então, lembrando aqui, o meu braço, né? Tríceps braquial. Qual que é a ação dele? Extensão de cotovelo. Esse músculo é o âncone, né, que ele é menorzinho. Então, só para auxiliar aqui, só para citar ele tem uma ação também na extensão de cotovelo e auxilia na pronação. Então, quando eu faço aquela pronação da minha mão, né, também ele tem esse movimento. Então, é um músculo aí pequeno, né, tá numa porção mais profunda ali. Aí o nosso bíceps braquial, 2 origens, né? Por isso que é o bíceps braquial. Qual que é a ação dele? No cotovelo, é o motor primário da flexão, né? Na rádio-unar, auxilia na supinação. Então, ele auxilia na supinação, né? Na minha mão ali, naquela rotação para supinação. Quando eu giro minha mão para cima, né? E ele também é o músculo moto primário da flexão de cotovelo. Então, quando eu contraio ele, eu subo aqui. Então, ele faz uma flexão. E ele é agonista nessa ação da flexão. Já o tríceps, ele fica como antagonista dele. E vice-versa, tá? O exemplo aí do Marcelo deu aí, falando aí sobre o bíceps e o tríceps. E o braco radial, né? Esse músculo aqui mais para medial. Então, qual que é a ação dele também? Uma flexão de cotovelo e auxilia também na supinação. Então, o braco radial aqui no nosso antebraço, tá? E o braquial?
esse localizado aqui abaixo do bíceps braquial, né? Tem o braquial, que é um pouco mais profundo, né? O bíceps mais braquial, né? Que é somente o braquial, ó. Veja que ele está um pouquinho mais profundo. Então ele tem o quê? Ele tem uma ação também na flexão do cotovelo. Então quando eu também estou treinando ali uma rosca, né? Direta, clássica, também estou treinando aqui o meu braquial. Ele auxilia também, ele tem uma ação na flexão, ele auxilia o meu bíceps braquial na flexão do cotovelo. E o pronador, né? Redondo, esse músculo no meu antebraço, ó. Pronador. Aqui, pronador redondo. Então ele auxilia o quê? Na pronação, né? O nome pronador, né? Pronação e flexão. Então esses músculos contribuem sinergicamente, né? Ele auxilia lá o bíceps braquial e braquial para a flexão do cotovelo, mas ele auxilia na pronação, né? Nessa rotação aqui, né? Do meu rádio ulnar. Pronador quadrado, né? É esse mais aqui abaixo, mais próximo à articulação do punho. Ele também tem essa ação de pronação, tá? Qualquer ângulo do cotovelo aqui, ele tem essa ação para pronação, para girar, né? Em vez de quando ele se contrai, a una e o rádio, eles fazem esse movimento de pronação. O supinador, que também tem a ação o quê? Da supinação. Então, ao contrário da pronação. Tá? Então, ele auxilia aqui, né, aliás, ele realiza, né, a moto primário, né, o músculo primário na supinação. Aqui eu coloquei também aquela tabelinha para vocês, né, que é o quê? O músculo em si, o movimento de flexão, o movimento de extensão, e o movimento de pronação e o movimento de supinação. E aí eu tenho o quê? A ação desse músculo. Eu tenho moto primário, né? Então veja o bíceps braquial, ele faz o moto primário na flexão. Ele não tem ação na extensão, mas ele na supinação, ele é um acessório. Então ele auxilia ali. O braquial, ele realiza a flexão. O braquioradial, flexão. Pronador, ele tem ele é acessório, né? Ele auxilia na flexão. Então, isso daqui é uma tabelinha para vocês se habituarem, né? Terem como um material didático da ação dos músculos aqui no nosso complexo aqui da ação do cotovelo, na articulação do cotovelo e na articulação da una com o rádio também. Até aqui tranquilo, né, gente? Aí, só para finalizar, passar aqui rapidamente do punho e da mão, tá? É a articulação radiocárpica, né? Que é o rádio junto com o carpo, né? São as falanges, né? Então, vejo que eu tenho as falanges aqui distais, médias, proximais, metacarpo, né? As falanges proximais, metacarpo e o carpo. São vários ossículos aqui, né? Então, a articulação radiocárpica, né, condiloide, é as várias articulações intercarpianas deslizantes, né, constitui o complexo articular do punho. É esse complexo aqui do punho que nós temos, tá? Então, só aqui para situar, tá, tem essa figura, eu não vou entrar em detalhes aqui nela, mas nós temos os ligamentos, tá? Não é somente quem trabalha aí com doenças do punho, tá? Trabalha mais isso. Eu vou já aqui na fase que é mais importante para nós, né? Que são os movimentos do punho. Então, em conjunto, as articulações do punho permitem todos os movimentos, exceto a rotação. Você não tem uma rotação no punho, correto? A rotação vai realizada em outra articulação. Então, realiza a abdução, desvio radial, adução, flexão e extensão. Combinação desses possibilita a circundação, né? Que é essas várias situações de movimentos. Entretanto, a mão pode descrever ângulo de até 270 graus, resultando das rotações do ombro
e da rádio ulnares, né? Então, esse ângulo aí de 270 graus com a junção, né, das articulações tanto do ombro e rádio ulnares. Aí, as articulações, né, carpo-metacárpicas, né, mais profundamente. Então, nós temos aqui a segunda e a terceira articulação, né, são imóveis. Tem articulações que já são imóveis, não há esse movimento, tá? O que nós temos que entender aqui no punho é o movimento de pinça, né? Que é o mais importante, né? Um dos mais importantes, que é esse movimento do nosso polegar, né? Então, o polegar ele tem essa ação muito importante nas motricidades, né, finas, né, que nós temos. Então, para vocês só, não vou passar muito isso aqui a fundo não, porque é só a articulação do punho mesmo, a gente não vai trabalhar muito isso, mas a gente tem aqui uma síndrome, né, que é o síndrome do túnel do carpo, que é o quê? O nervo medial, né, esse nervo local de compreensão da dor, né. Então, o que acontece aqui? É uma síndrome, né? Então, ele tem um nervo que ele tá tendo uma compreensão e uma dor. Então, essa síndrome do túnel do carpo, esse nervo, ele acaba levando aí as dores para os punhos, né? Para as extremidades dos dedos, né? É o que chama aí da síndrome do túnel do carpo. Então, às vezes é comum de acontecer isso. Aí, só para deixar como claro, né, que o polegar é capaz de realizar a oposição, né, e é a mais importante dela, por isso que eu até passei rapidamente pelas outras, porque tal estrutura o quê? Possibilitou a construção de ferramentas da escrita das artes. Então, esse diferencial dos mamíferos, né, que é o nosso diferencial, que é esse movimento do polegar de realizar a oposição, ele faz a oposição junta, né, com os outros dedos. Esse movimento possibilitou uma evolução da humanidade, né? Então isso é importante de ser relatado. Então é um diferencial nosso aí perante outros animais também, tá? Então, pessoal, é o seguinte, hoje eu passei para vocês essas nomenclaturas, né? As definições aqui de articulações, passei um pouquinho sobre as ações musculares da cintura escapular, do cotovelo e do punho. Então eu passei um pouco aqui do tronco, né, da parte superior. Claro que a gente vai falar ainda da coluna, tá? Depois a gente entra para quadril, joelho e tornozelo. Assim passa a parte da cinésio, ela é um pouco mais conceitual, que vai muito de frente à anatomia humana mesmo, que é a parte da anatomia dos movimentos, que é a ação muscular, que é a ação dos principais músculos atuantes, tá? E depois, passado por isso, nós vamos entrar aí de fato na biomecânica. Deixa eu ver se eu tenho uma figura aqui para passar para vocês. Tá, deixa eu só dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui. Professor, Oi. você falou que ia trazer, você falou aí que falta da coluna, que falta do joelho e tudo mais, e que a gente já vai entrar em biomecânica.
você falou que ia trazer uns exercícios para a gente discutir, falando sobre os planos e... Lembra? Eu queria que você fizesse isso. Sim, sim, a gente vai discutir, relacionado, e foi bom você reportar isso, para a gente não perder a lógica do segmento das aulas. Claro que eu passei aquele primeiro momento para vocês. Sim, porque essa disciplina de cinésio, ela é muito importante. Eu já acho tão chata a gente estar fazendo ela assim, entendeu? E Com eu sei que certeza. a gente tem que buscar também. Com certeza. Mas eu acho legal trazer algumas coisas, uns vídeos e tudo mais, ou a gente fazer até em vídeo chamada mesmo, assim, mostrando. Claro, Entende? claro, sim. Deixa eu só te falar uma coisa, ó. Primeiro, ela é dividida em duas partes, né? Pegar a parte só de cinesiologia, nós temos aqui ainda as articulações, né? A gente tem que passar pelo quadril e coxa, joelho, tá? Tornozelo e pé. E coluna e postura. Eu preciso falar para vocês os conceitos de alavancas, tá? Cadeias cinéticas, que são cadeias cinéticas abertas e fechadas. A partir daí, aí sim entra em análise da biomecânica, que é você olhar o exercício que está sendo realizado, saber entende? Então é tudo numa ordem cronológica. Porque veja bem, ó, eu vou puxar para vocês, entendeu? E com certeza eu vou trazer para vocês as imagens, as imagens. Porque na biomecânica que a gente vai estar discutindo, aprendendo sobre o grau de movimento que Isso. dá o exercício e tudo mais, né? Agora eu entendi, pensei que dá isso agora em cinésia. Aí o senhor falou o que ia trazer, eu falei, meu Deus, eu preciso pelo menos ver alguma coisa sobre aqueles planos lá e tudo mais, relacionado ao exercício, entende? Sim, isso daí... Parabéns. Isso daí é com a ordem cronológica, tá? Mas eu entendi, professor. Entendeu? Entendi. Eu estou repassando esses conceitos, né? Até porque a gente tem ainda, até o final são 18 encontros, né? 18 ou 20 encontros de aulas. Ótimo. Então... Felipe, a prova daqui é uma semana, né? Daqui uma semana não. Cala a boca, esse bicho só fala Duas. A prova já é mês que vem, sim. A prova já é em setembro. É no começo do mês, né? Não é no começo do mês, não. Se eu não me engano, é dia 20... Vai até dia 22 de setembro, mas eu vou confirmar ainda. Ele tá mais pro final de setembro. Então, porque o senhor passando essa aula hoje, eu fiquei imaginando... Não Nossa, cortou o seu áudio. Mas é isso, valeu. Não entendi nada, nada. Bem. Cortou. A Janaína roubando sua internet. Graças a Deus a internet dela finalmente tá caindo. Não, professor, deixa quieto. Não, mas eu entendo sua preocupação, Jana, com certeza. Porque assim, ó, a gente tem que entender, eu tô passando esse material também para vocês, claro que se limita um pouco, né, porque a gente está nessa videoconferência, né, não está no presencial. Mas eu estou elaborando um material dos principais exercícios para a gente discutir aqui a biomecânica disso. Só que antes de passar para a biomecânica de fato, eu preciso dar continuidade a esses movimentos básicos. Você precisa passar por... Isso, eu tenho que passar pelas estruturas, tá? Porque isso está em plano tá na matriz de referência, entende? Porque veja o que acontecia antigamente. Eu mesmo tive a disciplina separadamente. Biomecânica foi uma disciplina e cinesiologia foi outra disciplina. Porque são conteúdos extensos, entende?
Já me falaram. Entende? E hoje não, hoje Era a dividido. matriz ela tá na mesma grade, entende? Então eu tenho que dividir ela em duas partes. Então, juntas, não. Por isso que hoje até já dei uma adiantada. Eu já coloquei vários segmentos. Pelo plano de ensino, você tem ali vários. Eu teria que falar num dia só de cintura escapular, outro dia só. Não, eu quero dar uma adiantada nesses conteúdos, até porque vocês já relembraram da anátomo do movimento, para que depois a gente comece a discutir legalmente os movimentos em alguns esportes e movimentos habituais, que aí envolve tantos movimentos funcionais e movimentos propriamente ditos da musculação, entende? Eu entendi, eu só acho que você não entendeu o que eu falei agora, não escutou, na verdade. É que, tipo, eu pensei assim, essa aula aqui, você falando tudo aí, a gente acompanhando os slides, aí eu fiquei imaginando se ela tivesse acontecendo presencial, sabe? Ah, Ia sim, ser com muito bom, certeza. porque ali você Por isso mostrando que... tudo, Sim, lembra quando a gente fazia as fica práticas meio que no mais laboratório? difícil. A gente fazia, Sim. então, a gente demonstrava ali com o esqueleto, demonstrava ali com os movimentos articulares. Claro que agora não vai ser possível estar no laboratório de anatomia, mas por isso que eu estou deixando alguns vídeos, né? Esses vídeos demonstrativos para estar auxiliando vocês também, né? Deixa eu só um minutinho que eu estou procurando aqui. Deixa eu ver se eu acho para vocês. Deixa rapidinho aqui, só para a curiosidade mesmo. Deixa eu... Felipe... Backup... Ações... Dourado... Ver se eu encontro aqui, que é uma aula que eu dei. O professor tá bem com a casa bagunçada, que ele trancou até a câmera. Como é que é? Deixei a câmera assim porque ela fica melhor, né? Fica melhor aí vocês. E Felipe, tu sabe informar se, assim, eu fiquei sabendo em outros cursos, né, que o tempo das provas foi reduzido, né? Isso vai acontecer com a gente também da educação física ou vai continuar a permanecer o mesmo tempo? O tempo das provas, tu fala que geralmente a gente deixa o tempo... Sim, o tempo das aulas, né? Olha, Isso. eu não sei dessa informação, se o tempo foi reduzido ou não. Até onde está... Eu vejo em outros cursos, né? Eu fiquei sabendo que foi reduzido, né? Então, bom, aí eu já não sei se... Não sei mesmo falar se o tempo vai ser reduzido. Creio eu que não vai ser não, mas... Vai saber. Deus, se tiver cálculo, essas coisas aí, tem que fazer aumentar as horas. Tem o que aqui? Tô falando, se tiver cálculo, for uma coisa bem, muito assunto, muito conteúdo, tem que fazer é prolongar mais as horas. Então, pessoal, deixa eu só vou mostrar aqui. Aqui é uma aula, claro que não é essa aula para vocês agora, mas deixa eu só compartilhar a tela aqui, para vocês terem uma noção aqui da... Que já está finalizando. Essa aqui é uma aula minha aqui tempos aqui da disciplina de musculação.
Então veja, ó, que eu faço uma análise biomecânica de alguns exercícios. Tá dando para todo mundo ver? Sim, sim. Sim. Tá, ok. Então, ó, eu começo aqui pelo supino, né? Só para curiosidade agora. Então, posição do ombros. Então isso que a gente tem que estar analisando, ó. Parte que é... Só não tô vendo nada. Isso fica parecendo até com exercício de ombro, que tem que... O antebraço tem que inclinar Tá um pouco aparecendo? dentro, Tá aparecendo ou não? Tá aparecendo, professor. Tá, então, ó, veja que eu tenho aqui um verdezinho. Pra mim, não. Tá só o professor aí na Tá locomotiva. aparecendo. Vê se o professor não tá lá embaixo. Que ele Aperta botou na novo, outra janela dele, ele entrou a Rainha. janela de novo agora, pode ter ficado lá embaixo a nova. Tá dando pra ver? Aqui positivo. Aqui sim, é só apertar na outra janela. Então, assim, ó, só pra gente dar uma olhada aqui, que é uma análise do movimento, Meu. tá? No supino, uma parte superior, uma visão superior, tá? Que eu tô na posição dos ombros. Então, o que eu gosto de fazer? De ver uma posição que ela tá errada e uma posição que ela tá correta, tá? Quando eu tô com meus ângulos muito próximos, né? Eu tenho aqui um aumento da força atuante na minha articulação do meu ombro. Então, veja bem, ó. Deixa eu ver. Tá dando para mostrar aí o exercício? Tá, professor. Sim. Tá Então, sim. beleza. Tá Então, sim. a gente analisa, né? Vê quem está sendo atuante, né? Vê o clavicular, né? Ó, tem o peitoral. Só dando um exemplo aqui para vocês, tá? Não estou nem entrando no conceito aqui do que é a aula, tá? Aí a ação do peitoral maior, né? Ó, aí você vai melhorando esse movimento, quem está sendo atuante, né? Olha lá. Aí vem um carinha, ele vai arrumando, né? Enfim, beleza. Aí eu venho com o que a gente tem que evitar, né? Que os braços estejam alinhados com o ombro no final da excêntrica, ou seja, em vista anterior, os ombros estarão numa abdução de 90 graus, que é a figura anterior, né? 90 graus. Tá vendo que ele está em uma posição 90 graus? Então, essas coisas que é uma análise biomecânica. Por quê? Porque aí eu começo a falar que na outra posição do meu braço, eu tenho o quê? Um aumento do grau aqui da tensão no tendão do músculo supraespinhal, que pode ocasionar o quê? Uma lesão, né? Uma tendinite do manguito rotador. Aí as pessoas vão lá vão procurar você porque ele está com um problema no manguito rotador, né? Que você tem que fazer os exercícios ali pro ombro de fortalecimento, porque ele teve uma lesão no exercício convencional, que é o do supino. Entende? Então, é isso que é mostrado. Ó, vou dar alguns outros exemplos aqui, ó. Posições do pés, né? Ó. Aí, desenvolvimento articulado. Ó. Deixa eu ver se é um vídeo isso aqui, ó. Se não me engano, é um vídeo. Deixa eu ver se vai A gente vê muito isso, né? Né? Então, a análise mecânica, ó, acho que não está mostrando. Ó, né? Em exercícios que são articulados. Está mostrando, né? Então, veja que aqui eu estou levando o meu eixo de gravidade junto com a máquina. Aqui eu já estou indo contra a máquina. Veja que o meu cotovelo está saindo mais. Então, tudo isso é posições que a gente vai descrevendo. Ó. Ó, outra coisa aqui, ó. Breve revisão da ativação muscular no agachamento. Então, estabilidade, né, ou instabilidade, profundidade, né? Então, cinta abdominal, precisa usar ou não, livre ou guiado, sobrecarga. Então, agachamento versus o leg, versus a extensora. O que tem de diferenças, né? Aí a gente começa a brincar com as coisas, né? Agachamento sumô, erros e não, ó. Vamos ver o videozinho aqui, só para vocês já se habituarem. Alguns erros comuns, né? Aqui tá ok. Aí, por exemplo, ó, deixa o nosso exemplo aqui terminar. Aí um exemplo que está errado, ó. Tá vendo a diferença? Então, isso é a gente fazer uma análise. Todo mundo conseguiu ver, né? Sim, isso é ótimo, sim. Você tá entendendo? Meu Ó? Deus do céu, não acho que era para me ter aleijado, já é tanto que eu malhei errado. Outro exemplo aqui, ó, agachamento no Smith, né?
e você está contra, ó, veja um exemplo aqui, ó. Ai, ai, ai. Ó, você tem você tem a barra, que é o Smith, né, correto? A linha de atuante da força do Smith, porque ele já é guiado. E você tem uma linha de força atuante no seu segmento, aqui na sua coluna, além da cintura escapular, vindo para a sua coluna vertebral e chegando aqui no seu quadril. Correto? Veja que a linha de atuante da força, ela está em paralelo com a força de resistência do meu suporte no Smith. Agora aqui no lance B, né, numa figura aqui, ó, ao lado direito, veja que eu estou tão inclinado, né, estou tão para posterior, e a minha coluna está mais para anterior, que eu estou cruzando as forças de atuantes, não estou? Veja aqui, ó, eu até coloquei exemplificando aqui as pontilhado com o braço, né, linha de atuante no seu corpo. Quando eu faço isso, quer dizer que eu estou indo contra a máquina não vai mudar. Então, meu exercício tem que estar junto com a máquina, porque as forças vão cruzar. Se eu tenho esse cruzamento, eu tenho o quê? Um aumento na minha tensão nos meus discos intervertebrais, que aí é o que eu chamo de cisalhamento. Que aí a longo prazo ou a médio prazo, depende, né? Tudo vai depender, porque é biológico, eu posso estar lesionando esse meu indivíduo, porque ele está fazendo errado um agachamento no Smith, que já está guiado, entende? O que é uma análise mecânica do negócio. Show. Professor, show de bola. Inclusive, eu treinei hoje, Muito fiz esse massa. exercício aí. Então, pessoal, pode falar. E não consigo fazer errado, até porque o bucho não deixa ficar daquele jeito ali, entendeu? Olha a vantagem aí de ter o pança. Ó, tô mostrando minha câmera para ver se tá tudo certo aqui. O buço, João, a barriga, o tanquinho. Então, gente, veja que a análise mecânica, ela vem depois dos conceitos cinesiológicos, entende? Para a gente entender melhor um pouco alguns exercícios, algumas práticas nossas, né, da vivência, e tentar corrigir isso para que a gente chegue lá com o nosso aluno de personal e não lesione o cara, né? Professor, posso fazer uma pergunta rapidinho? Vai lá. Tá me escutando? Sim. Tipo assim, o cara tá com uma lesão no ombro. Eu vou poder colocar um exercício para ele treinar ombro, só que como que eu vou diminuir as cargas, o peso, porque ele não pode ficar sem treinar, né? Ele vai ter que fazer o movimento, até porque ele vai fortalecer também, já ele vindo de uma reabilitação. Treino leve. Mas aí depende. Aí depende da avaliação que você vai fazer com esse cara. Por exemplo, ele tá com uma lesão no ombro, mas isso tá muito amplo para mim, não tá? Muito raso. Ah, ele tá com uma lesão, mas qual lesão? Ele tá limitando o ombro dele a realizar uma flexão, tá limitando o ombro dele a realizar uma extensão, uma rotação, uma abdução, uma adução. Entendi. Entende? Veja que são vários movimentos. Isso, né? Então aí você tem que fazer uma avaliação. São vários movimentos. Exatamente, entendi. você tem que fazer uma avaliação com ele, ver o que está limitando de movimento, tá? Com ele perguntar. Isso, perguntar, fazer o exercício. Passar o correto, né? Exatamente, porque aí através disso você tem um feedback e você consegue monitorar essa carga. Vai saber. Essa carga tudo para estar voltando aí a recuperação. E o exercício também, né? Uhum. Entendi. Exatamente. Tá? Pessoal, tranquilo, né? Então, assim, vamos passo a passo, vamos por tijolinho aí. Semana que vem eu venho com as alavancas já. Vou dar uma aula sobre alavanca, mostrar algum exemplo de alavanca. As alavancas que estão sendo atuantes na biomecânica, na cinesiologia, e passar mais alguns conceitos para que depois a gente entre e comece a debater aí alguns desses conceitos, né, desses exercícios, porque eu quero tanto colocar alguns trabalhos para vocês também,
exercitar isso e a gente discutindo aí a biomecânica mesmo na proporção dela, né? Que é você pegar um exercício e discutir ele, o que está sendo atuante, qual que é o torque, qual que é a força que está sendo atuando, o que eu tenho como erro, né, e acerto dentro daquele exercício, tá? Uhum, show, professor. Ok, então, pessoal, então eu deixo lá agora, até já é 8 e quase 8h40 aqui, né? Então já tem bastante tempo aqui de tela com vocês. Deixei no Blue lá aquela tarefinha, uma lá no fórum, tá? E também os vídeos que mostram um pouco desses músculos, desses exercícios que eu passei para vocês, tá? Que é os movimentos da escápula, do ombro e do braço e do antebraço. Do ombro e do braço e antebraço. E do antebraço, tá bom? E aí responda lá no fórum, lá uma questãozinha, tá? Bem tranquilo. E... Tá bom, boa noite, até a próxima. Certo? Aí dúvidas a gente vai conversando aí durante a semana no nosso grupo lá no WhatsApp, tá? E lembrando aí de fazer aquela avaliação também no final do módulo lá, tá? Um grande abraço a todos aí e tenham uma ótima semana. Felipe, obrigado aí, meu amigo. Até mais. Obrigado, valeu. Até mais. Até mais, pessoal.